Olha, vamos mais uma entrevista da série Neumann Entrevista com o embaixador Roberto Abdennour, que foi embaixador em Washington e que tem uma grande relação profissional com a China. Ou seja, está no auge dos acontecimentos. Conheceu bem os Estados Unidos, atravessou um período histórico importante como diplomata e vai entrar aqui para nos esclarecer, nos tornar mais conscientes e informados a respeito de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e na relação do Brasil com os Estados Unidos. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, pois não, Neumann. Embaixador, nos anos 70, houve um grande fato histórico que foi conseguido pelo Kissinger, levando o Richard Nixon, um presidente republicano, a visitar a China de Mao Tse-tung em 21 de fevereiro de 1972. Foi a semana que mudou o mundo, segundo o próprio Nixon. Com 30 anos de idade, o senhor estava em Londres, como cônsul adjunto. Qual foi o impacto dessa notícia, embaixador, na sua visão de diplomata, lá de Londres, vendo o mundo e sendo brasileiro? Como o senhor, naquele momento, como o senhor recebeu aquela notícia, aquele impacto que ela provocou? Eu recebi a notícia com grande interesse, porque foi uma notícia de grande repercussão, de grande impacto. Representou uma ruptura com a postura anterior dos Estados Unidos, que antes reconheciam Taiwan como a verdadeira China. Foi uma decisão ousada do então presidente americano Nixon, assessorado pelo poderoso e influente secretário de Estado Henry Kissinger, de abrir um canal com a China. Isso se deu porque estava no auge a Guerra Fria entre os Estados Unidos, de um lado, e a União Soviética, de outro. E os americanos, muito inteligentemente, perceberam que era vantajoso abrir um canal, começar a estabelecer um diálogo e relações com a China, para, de certo modo, afastar ainda mais a China da União Soviética. Nessa altura, nos inícios dos anos 70, já se havia dado a ruptura sino-soviética. Mao Tse-tung, então no poder, denunciou a União Soviética como revisionista, rejeitou as teses da perestroika na União Soviética e houve muita tensão, até risco de confrontos militares entre a União Soviética de um lado e a China do outro, de maneira que para os americanos naquele momento fazia muito sentido abrir um canal de diálogo, como eu dizia, de comunicação com a China, e isso depois prosperou. É interessante notar que o primeiro representante, ainda, digamos, não oficial, dos Estados Unidos em Pequim foi o senhor George H.W. Bush, o Bush pai, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos. Foi ele um ator fundamental no momento inicial do relacionamento entre entre Estados Unidos e China. Embaixador, naquela época, eu era repórter da Folha de São Paulo. E eu me lembro que se falava muito, um repórter jovem, uma foca, né? Eu me lembro que se falava muito que só um presidente republicano, anticomunista, podia ter dado aquele passo. O senhor chegou a participar dessa repercussão? O senhor concorda com isso? Olha, eu confesso que naquela altura eu não tinha maior conhecimento da situação política interna nos Estados Unidos. Agora, o que se deu foi que o Nixon, embora o Nixon terminasse seu período como presidente de maneira melancólica, tendo de renunciar diante de uma ameaça do impeachment pelo famoso escândalo de Watergate, de espionagem da sede do Partido Democrata em Washington, o Nixon foi um homem de muita habilidade, de muita sabedoria em assuntos de política externa. E, para isso, ele contou
como eu dizia, com a valiosa assessoria de um grande, digamos, estadista que foi o Henry Kissinger. Ô, embaixador, em 1974, houve o Watergate, que o senhor se referiu aí. O Nixon cometeu um erro vagabundo, uma questão policial ali, e terminou caindo por isso. Tanto que, quando ele terminou o governo dele, ele perdeu a grande chance de ter feito a paz. No fim, a paz com o Vietnã, que foi o grande calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos naquela época, foi feito logo depois da saída dele, né? O senhor acha que o Nixon, esses acontecimentos, de certa forma, construíram... Por exemplo, a China hoje é um ator preponderante no cenário internacional. E os Estados Unidos está na mão de um republicano negacionista. Então, o senhor acha que todo esse tecido, né, a ida o encontro do Nixon com o Mao, o Watergate e o fim da guerra do Vietnã, tem alguma coisa a ver com essa mudança? Hoje a China é a maior economia do mundo, é um ator preponderante nas relações, os Estados Unidos rompidos com a China nesse governo Trump. O senhor vê algum reflexo dessa época? O senhor ainda estava em Londres quando isso aconteceu. Sim, mas deixe-me dizer, eu fui embaixador do Brasil na China entre o início de 1989 e meados de 93. E lá me dei muito bem com o meu colega, o embaixador americano, chamava-se James Lilly, já falecido. Veja bem, depois desse passo inicial dado pelo Nixon, durante as décadas que se seguiram, houve um processo de reforço das relações entre Estados Unidos e China, de ampliação dos contatos. Houve uma visão benigna, predominou nos Estados Unidos durante muito tempo uma visão benigna da China. E isso contribuiu inegavelmente para a ascensão da China, embora essa ascensão se tenha devido e se deva ainda hoje, basicamente, à dinâmica, à força interna da China. Mas veja bem, em 2001, houve 2 eventos de importância decisiva para o mundo. O primeiro foram os ataques terroristas às torres em Nova York. Isso foi em setembro de 2001. 3 meses depois, em dezembro de 2001, os Estados Unidos e também o Brasil e muitos outros países apoiaram a entrada da China na OMC, na Organização Mundial de Saúde. Perdão, na Organização Mundial de Comércio. E o senhor fez parte, abriu mercado para a China em todo o mundo. Perdão? O senhor fez parte desse processo da China. O senhor, como embaixador, como diplomata, participou desse processo, né? Sim, eu assisti a esse processo. Quando cheguei a Pequim, a China estava completando pouco mais de uma década do início do processo de reforma e abertura exterior lançado pelo Deng Xiaoping no final dos anos 70, depois da morte de Mao Tse-tung. Durante os 30 anos do governo de Mao Tse-tung, a China esteve convulsionada internamente, teve seguidos problemas políticos e econômicos e sociais e culturais. Era um país muito pobre, muito fraco e muito isolado. Quando eu cheguei a Pequim, em 89, já cumpridos 10 anos do processo de abertura e reforma do Deng Xiaoping, eu já encontrei uma China mais próspera e uma China que se lançava fortemente ao mundo. E veja bem, esse período coincidiu, a China, por assim dizer, deu uma sorte, porque a China lançou processos de abertura ao exterior no momento em que a globalização ganhava um novo impulso. E isso transcorreu nos anos 90, na primeira década dos anos 2000, e a China, que na minha época ainda era um país relativamente modesto na sua projeção internacional, se transformou no gigante
que é hoje. Eu vou lhe dar um dado interessante. Veja bem, no meu primeiro ano como embaixador em Pequim, em 1989, surpreenda-se, mas a economia brasileira, o chamado PIB brasileiro, era maior do que o da China. O Brasil tinha, na época, cerca de 400 bilhões de dólares de PIB e a China um pouquinho menos. Na época, tanto o Brasil quanto a China tinham apenas pouco mais de 1% do comércio internacional. Veja que coisa triste para nós brasileiros. Hein? Que revolução da China. Pois é. Veja bem, hoje, passados quase 30 anos, o Brasil continua com apenas 1% do comércio internacional e a China, que também tinha 1% em 89, hoje tem algo como 15% do total do comércio mundial e é uma superpotência militar e também tecnológica. O que nós estamos assistindo agora, nestes dias de hoje, lançada, de certo modo, pelo Trump, é uma confrontação, uma disputa estratégica entre os Estados Unidos e a China pela supremacia econômica e tecnológica no mundo. E nós vamos assistir a novos desdobramentos desse embate nos meses e anos futuros, talvez por muito tempo. Embaixador, um pouquinho da nossa história pessoal, acho que foi por essa época, aí 75, 76, que nós nos conhecemos pessoalmente, através de um querido amigo comum nosso, Roberto Krause, seu colega, que eu conheci em Caracas, numa viagem que eu fiz, que eu terminei fazendo uma entrevista em que o Carlos Andrés Pérez, que era o presidente da Venezuela, apoiou o Brasil no acordo nuclear com a Alemanha, uma verdadeira reviravolta. E lá conheci o Roberto Krause, através do Roberto Krause que eu conheci o senhor. E nessa época, né, nós tivemos lá nos Estados Unidos Reagan, Guerra nas Estrelas, a falência do Império Soviético, Glasnost, Perestroika. Mas, depois disso tudo, andando um pouco no tempo, o senhor foi para Washington. E coincidiu que em Washington, em 2004, o senhor foi embaixador, não é isso? Embaixador do Brasil dos Estados Unidos em 2004. Sim. No ano em que o seu companheiro lá de diplomacia na China, o George Walker Bush, né, se reelegia, não é isso? Coincidiu a sua chegada em Washington com a reeleição dele, né? Ele foi reeleito na crista da militarização no Oriente, do terrorismo fundamentalista, e ali o senhor acha que já dava para perceber a polarização democrata versus republicano que levaria ao fenômeno Trump 12 anos depois? Olha, sim, de certa maneira, a divisão cada vez mais ampla entre republicanos e democratas foi, se não propriamente iniciada, pelo menos foi levada adiante pela oposição que os democratas, a maior parte dos democratas, fizeram à decisão estratégica, que resultou num erro terrível, do George W. Bush, de invadir o Iraque em 2003. Depois dos atentados às Torres de Nova York, em setembro de 2001, nos níveis elevados do governo americano e dos meios políticos republicanos, houve uma sede, uma necessidade de alguma maneira, atacar algum país do Oriente Médio em retaliação pelos atentados terroristas contra Nova York. Agora, a invasão do Iraque foi fundamentada por mentiras, por falsidades, acusações totalmente infundadas de que o Iraque teria armas de destruição de massa. E o Iraque, sob Saddam Hussein, era uma ditadura horrível, terrível, mas era um regime laico. Resultado da intervenção no Iraque, desestabilizou-se o país, morreram centenas de milhares de pessoas, e isso deu fôlego ao terrorismo. Depois da Al-Qaeda, que atacou as Torres de Nova York, surgiu, mais recentemente, o fenômeno chamado Estado Islâmico.
que ainda tem, aparentemente, fiéis espalhados por outras partes do mundo, como mostraram os terríveis atentados na França agora, com decapitação de pessoas. Então, naquele momento, predominava no seio do Partido Republicano o grupo chamado neocons, os neoconservatives, os neoconservadores, que eram figuras apegadas à ideia do uso da força, do uso indiscriminado da força pelos Estados Unidos em todas as situações em que os Estados Unidos tivessem seus interesses ou sua segurança ameaçadas. Alguns democratas, na época, apoiaram a invasão, inclusive, se não me engano, o próprio Biden, que então era senador, num primeiro momento, apoiou a invasão. Hoje ele se arrepende disso. Então, o início da cisão entre republicanos e democratas, sim, se deu muito em função dos dois governos do George W. Bush. Mas hoje, com o Trump, houve um abandono daquela ideologia intervencionista de uso da força dos neocons. Os neocons desapareceram da história e, no lugar deles, sob o Trump, surgiu uma extrema-direita muito radical, de forte conteúdo ideológico, e essa extrema-direita segue muito forte nos Estados Unidos, como nós vimos. O Biden ganhou as eleições com cerca de 76 milhões de votos e o Trump, para surpresa de muita gente, chegou a 70 ou 71 milhões de votos, uma massa impressionante de apoio político. Então, agora há uma polarização muito grande nos Estados Unidos. Mas permita-me dizer o seguinte: embora o Trump e os 70 milhões que o apoiam tenham uma postura de extrema-direita altamente ideológica, o Biden não é um homem de esquerda. Existe, sim, uma esquerda nova, inédita, no seio do Partido Democrata, cujo principal porta-voz foi o senador Bernie Sanders, que se apresentou pela primeira vez como pré-candidato à presidência para a eleição de 2016, competindo dentro do Partido Democrata com a Hillary Clinton. O Bernie Sanders perdeu, mas já então ele apresentou ideias muito ousadas. E agora, de novo, na competição interna do Partido Democrata pela indicação da candidatura a presidente, o Sanders, até certo ponto, desafiou o Biden. Então, o Sanders chega a se declarar um socialista democrático. Ora, a palavra socialismo na China, para muita gente, é um palavrão, é algo assustador, significa o comunismo. Muitos americanos menos escolarizados e mais politicamente radicalizados reagem muito negativamente a isso. Então, o Biden, o grande mérito do Biden, agora eleito presidente, foi não ter endossado as propostas mais radicais da extrema-esquerda em matéria de questões ambientais, educação, saúde, etc. O Biden é um homem de centro e foi graças a isso que ele se elegeu. Embaixador, eu me lembro daquela frase famosa do Obama, Barack Obama, o democrata, o presidente americano, sobre o Lula, né? É o cara, né? The man. Isso foi uma coisa digamos, meio folclórica e tal, mas coincidiu com esse processo que o senhor descreveu aí muito bem, de esquerdização do Partido Democrata, que, na prática, pelo que eu sei, eu não sou um conhecedor dos Estados Unidos, então, apesar de ser fã de ter ido muitas vezes lá, mas tenho muitos amigos que moram lá, e esses amigos todos me relatam um certo temor dessa esquerda no Partido Democrata, principalmente tipo Bernie Sanders. Mas eu queria chamar a sua atenção, né, e pedir a sua opinião, exatamente pelo grande
Todo mundo fala que o Biden é um orador fraco e tal, mas o discurso que ele fez de vitória, na minha opinião, restaura o princípio fundamental dos pais fundadores de que você ganha uma eleição com um partido, mas governa para todos. Essa noção que o Trump aboliu durante a sua gestão, o Biden restaurou. E nós estamos precisando até hoje de alguém que possa colocar na cabeça do Jair Bolsonaro que um presidente é eleito por um partido, mas governa para todos. O senhor acha que realmente esse discurso sintonizado com os pais fundadores do século XVIII será suficiente para que o Biden consiga sanar essas feridas dessa polarização, tendo 70 milhões de eleitores votados nela? Não, veja bem, infelizmente, minha avaliação é de que o Biden terá enormes dificuldades para governar. O Trump não vai se retirar para um mosteiro budista para praticar meditação em silêncio. O Trump vai continuar a atiçar os ânimos dessa extrema-direita ideológica que é extremamente fiel com ele. É surpreendente que, depois de 4 anos de um presidente como Trump dizendo mentiras, xingando as pessoas, espalhando teorias de conspiração, comentando absurdos, que depois de 4 anos disso, ainda assim, 70 milhões de americanos, ou mais até, porque ele, na realidade, ele tem 80 milhões de seguidores no Twitter. 80 milhões são 1/4 do total da população americana. É muita coisa. Então, seja estimulados pelo Trump, seja sem ele, essa extrema-direita que está muito consolidada, que é muito unida, vai continuar a se manifestar em oposição, em crítica a praticamente tudo aquilo que o Biden quiser fazer. O Biden tem as melhores intenções de aliviar as tensões e buscar diálogo, mas eu não creio que ele encontre muita receptividade a esse impulso de conciliação entre os republicanos. Como eu dizia, porque não tenho dúvida de que o Trump vai continuar a estimular a polarização, a radicalização da extrema-direita. E tem mais. Agora vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado do tabuleiro, né? Durante muitos anos, na construção da maior potência econômica do mundo, a China empregou um trabalho quase escravo e chegou a disputar com os Estados Unidos na alta tecnologia, como o senhor lembrou, sendo uma ditadura política, que não pode mais nem ser chamada de comunista, né? Com um capitalismo selvagem. Essa mistura, na hoje maior economia do mundo, provocou... Eu até não sei se o senhor chegou a ver esse livro aqui, do Scurati, um grande escritor milanês, uma filha que mora em Milão, e ele escreveu textos magníficos sobre a pandemia, falando que a nossa geração é uma geração sem guerra, por isso é uma geração meio frouxa, né? O que é certo é que, na minha visão, eu sou, claro, o entrevistado aqui não sou eu, é o senhor, o mundo se tornou beneficiário e, ao mesmo tempo, dependente dos produtos baratos produzidos na China, inclusive o Brasil e os Estados Unidos. Até que ponto o conforto da paz e a possibilidade de usufruir produtos chineses baratos teria tornado o resto do mundo mais passível de contrair o novo coronavírus e a pandemia e a depender da China na produção de insumos para vacinas e equipamentos de UTIs, tornando o mundo praticamente genuflexo diante da China, ou seja, um projeto de um império chinês, pelo menos a partir desse meu raciocínio, me parece bastante provável. O que é que o senhor acha dessa minha leitura, já que o senhor conhece a China? Olha, não há a menor dúvida de que a ascensão da China no plano econômico, militar, financeiro e tecnológico foi extraordinária e isto terá continuidade. A China hoje é o principal desafio à supremacia, à hegemonia privilegiada
dos Estados Unidos no mundo. Mas, veja bem, embora a China tenha hoje relações com praticamente todos os países do mundo, ela ainda é militarmente, ela é economicamente uma potência global. Tecnologicamente, ela começa a ser global, mas está sendo barrada, contida pelos Estados Unidos. E militarmente, embora cada vez mais forte, ela ainda é uma potência regional, enquanto que os Estados Unidos são, em termos militares, uma potência global, uma força militar extraordinária, sem nenhum competidor igual no mundo. O orçamento militar dos Estados Unidos é 3 ou 4 vezes maior do que o da China. Então, o que você mencionou, paz, felizmente, isso se deveu aos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos o país responsável pela montagem da ordem internacional depois da Segunda Guerra Mundial, com a construção das Nações Unidas, do Fundo Monetário, do Banco Mundial, da Organização de Comércio e de muitos outros organismos internacionais. Bretton Woods. Perdão? Bretton Woods. Bretton Woods, tudo isso. Pois é, infelizmente, o Trump, com a sua política de Make America Great Again e America First, deu as costas a toda essa ordem multilateral que contribuiu para que não houvesse uma nova grande guerra no mundo. Houve, naturalmente, guerras sérias, de muita repercussão, mas nunca um grande conflito como foram os 2 conflitos mundiais do século XX. Houve a Guerra da Coreia, de 50 a 53, depois a Guerra do Vietnã, houve mais tarde, como eu dizia, a invasão americana do Iraque e presença americana no Afeganistão, etc. Mas o mundo teve até agora o benefício da ausência de algum grande conflito militar. Há nos Estados Unidos uma corrente de pensamento mais radical, digamos assim, profundamente anti-chinesa, que chega a prever a inevitabilidade de um confronto militar, de uma guerra aberta entre os Estados Unidos e a China. Mas há um outro lado, que eu creio mais correto, que acha que não há inevitabilidade num conflito militar, que a confrontação estratégica Estados Unidos-China pode ser levada adiante sem chegar a um ponto de tamanha loucura. Seria uma catástrofe para o mundo inteiro. Me preocupa até, no momento, o risco de que haja não uma grande guerra, mas um tiroteio, digamos, um choque militar entre forças navais americanas e forças navais chinesas no Mar do Sul da China, onde há várias ilhas cuja soberania a China reivindica e onde a China tem criado bases militares. A Marinha Americana desafia essa postulação chinesa e navega nas águas que a China considera suas. Há o risco de, eventualmente, em algum momento, haver, como eu diria simplificadamente, um tiroteio, um embate militar localizado entre forças navais. Mas isso, em si mesmo, já seria muito grave para o mundo. Abalaria a política e muito a economia internacional. Eu espero que isso não ocorra. Agora, o Trump é imprevisível. E o Trump ainda tem cerca de 70 dias como presidente para fazer muita coisa, digamos, indesejável, tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. Vamos torcer para que ele não chegue a esses extremos. O senhor que é um especialista em saliva, o que é? O senhor que é um especialista em saliva, em salivação, como dizia o nosso querido ídolo Zeferino Vaz, o que acha dessa ameaça de pólvora brasileira para os marinheiros? Tem um amigo meu que tem um medo grande, depois dessa resposta do embaixador americano, comemorando o aniversário dos Marines, os Marines baixem em Buenos Aires e procurem lá na Calha Florida, onde fica the Rainforest, a floresta tropical, né, para assumir
A que ponto o senhor acha que pode levar uma bravata estúpida e ignorante como essa da saliva e da pólvora? Olha, se você me permite voltar ao início do processo, eu queria dizer que o primeiro grande erro, o primeiro grande absurdo cometido pelo Bolsonaro em política externa foi a decisão de se alinhar de maneira incondicional e até automática aos Estados Unidos. Mas veja bem, o Bolsonaro não conduziu até hoje a relação com os Estados Unidos como uma relação de Estado a Estado, isto é, uma relação que transcende, que passa por cima dos governos. Ele, por assim dizer, pendurou a relação do Brasil com os Estados Unidos na pessoa do Trump, de quem ele, desde cedo, se disse um grande admirador. Outro erro grave, porque o presidente da República não pode se colocar numa posição de inferioridade em relação a outro governante, americano ou onde quer que fosse. Ao colocar-se numa posição de submissão em relação ao Trump, o Bolsonaro colocou numa situação humilhante o Brasil. E essa política externa que tem sido conduzida nesses 2 últimos anos é uma política externa que só com palavras enfáticas se pode definir. É alucinada, é desvarada, é translocada, é fantasiosa, não tem nada que ver com a realidade. Então, quando o Bolsonaro chega agora ao ponto de dizer que a saliva, ou seja, a diplomacia, acabou e que nós temos pólvora para enfrentar os Estados Unidos, isso é ridículo. A ideia de um conflito militar entre Brasil e Estados Unidos é absolutamente ridícula, totalmente fora de propósito, fora de qualquer dimensão. Então, o que é e o segundo erro que o Bolsonaro está cometendo no momento é de não reconhecer a vitória do Biden, que é óbvia, que é indiscutível. Os questionamentos que o Trump está conduzindo são absolutamente inócuos. Não tem a menor possibilidade de anular o resultado e reverter as eleições em benefício do Trump. É um fato político inegável. O mundo inteiro praticamente já reconheceu o Biden e o Brasil, que já estava numa posição de grande isolamento internacional, fica ainda mais isolado, porque o Biden, diferentemente do Trump, terá posturas críticas ao governo Bolsonaro, sobretudo na questão ambiental, em particular Amazônia, direitos dos índios, mudança climática, direitos humanos, questões sociais. Eu dizia outro dia a alguns amigos o seguinte, que o Brasil, na atualidade, tem ou tinha apenas 3,5 países como amigos. 3 países amigos são países de governos de extrema-direita, Israel, Polônia e Hungria. E o meio país, que eu dizia, era os Estados Unidos do Trump, porque com essa quase que fanática submissão ao Trump, o Bolsonaro alienou a outra metade dos Estados Unidos, a metade democrata. E agora, com o Biden, que elegeu a questão ambiental, a questão de mudança climática, como uma das suas 4 prioridades, os Estados Unidos vão somar forças com a União Europeia numa postura de pressão, de cobrança ao Brasil a propósito da destruição da floresta amazônica. E isto vai ser um imenso desafio. A diplomacia, infelizmente, eu que servi 45 anos como diplomata brasileiro, trabalhei duramente em prol da política externa, em prol da imagem do Itamaraty, em prol da imagem da diplomacia do Brasil, do mundo exterior. Eu, infelizmente, vejo com muita tristeza essa situação de uma política externa baseada em um ideário, em uma ideologia de radical extrema-direita que labuta
com base, como eu dizia, em fantasias, em imagens, em inimigos teóricos. Veja bem, o nosso chanceler criou, entre outras, a expressão climatismo para expressar o ceticismo dele e do Bolsonaro em relação ao fenômeno hoje inquestionável das mudanças climáticas. Com isso, o Brasil se colocou e continuará a ficar numa posição de grande desgaste no plano internacional. E veja bem, o Bolsonaro, seus filhos e alguns de seus assessores, além do chanceler, não gostam da China. E nas últimas semanas, nos últimos meses, de vez em quando, cometem algum gesto hostil à China, que hoje é mais importante para o Brasil economicamente do que os próprios Estados Unidos. Então, nós corremos o risco de, se essa política externa continuar como está, ficarmos de relações abaladas com a China, com a Europa, com os Estados Unidos. E aqui na nossa própria região, onde, por excelência, o Brasil sempre teve uma política extremamente ativa, por vezes mesmo uma postura de certa liderança, uma capacidade de aglutinação, de movimentação. Um grande parceiro estratégico do Brasil, a Argentina, nós estamos de costas dadas para a Argentina e também com relações muito tênues em relação aos demais vizinhos, como o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o próprio Chile, do Pinheira, e por aí vai. Então, em suma, quando o Bolsonaro invocou a hipótese de um conflito militar com os Estados Unidos, hipótese absurda, ridícula, ele estava expressando de maneira ainda mais radical, digamos, o radicalismo de extrema-direita que tem caracterizado, infelizmente, a postura do Brasil no plano internacional. Embaixador, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta não específica de diplomacia, mas do intelectual que o senhor é. Eu ia lhe perguntar sobre a China. Eu ia lhe perguntar que efeitos práticos mais terríveis terão sobre o Brasil, a sua ideologia em relação ao Bush, uma falsa amizade que não existe, ou a sua reação estúpida e preconceituosa em relação à China. Mas o senhor respondeu já brilhantemente, completando a pergunta dos Estados Unidos. Eu gostaria só de fazer a última pergunta da nossa conversa, agradecer a honra da sua entrevista. O seguinte, os fatos históricos todos que nós abordamos aqui, embaixador, terão sido os grandes responsáveis por essa onda de negacionismo, criacionismo, obscurantismo, anti-imunização, tendo essas sombras das cavernas pré-históricas ganhado tanta força nos Estados Unidos, profundo, e no Brasil real, e, em consequência, no mundo e em seu redor. Não é à toa que o mito da caverna do Platão esteja voltando à moda e que seja uma leitura obrigatória. O que é que o senhor acha das origens e das consequências dessa volta à barbárie? Não vou falar em Idade Média, senão a minha mulher, que é historiadora, vai me matar. A barbárie, ao tempo da caverna. O que é que o senhor acha? Quais são as origens e as consequências dessa onda de volta às cavernas? Olha, eu servi 2 vezes na Embaixada do Brasil em Washington. Inicialmente, como um ainda jovem diplomata, entre 73 e 75, e depois, muitos anos mais tarde, em 2004, eu me tornei embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E eu, por dever de profissão e por interesse cultural e político, sigo muito a vida americana, tanto nos seus aspectos internos quanto em termos de sua política externa. Os Estados Unidos são um país muito paradoxal, porque os Estados Unidos são um país, em geral, na linha de frente, na liderança da ciência e da tecnologia. Tem as melhores universidades do mundo, o maior número de prêmios Nobel. Mas se você puser a costa leste para o Atlântico de um lado e a costa oeste
para o Pacífico de outro, no meio, entre elas, há uma imensidão de pessoas de muito baixo nível cultural, fortemente religiosas, tendentes a acreditar em fantasias, em, como você disse, negacionismos, em negar a ciência. E o Trump prestou um grande desserviço histórico aos Estados Unidos, eu diria, à humanidade, ao tornar-se, na prática, o grande porta-voz, o grande fomentador desse irracionalismo que hoje se faz tão presente nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, porque com a eleição de Bolsonaro surgiu ao primeiro plano da vida política brasileira um grupo de fanáticos de extrema-direita muito radicais, como antes não tinha ocorrido. E essa extrema-direita brasileira se transformou, de certa maneira, numa sucursal da extrema-direita americana. Então, permita-me dizer, para completar, o seguinte: além de todos os erros que o Bolsonaro tem cometido desde o início do governo, eu me preocupo com o risco de que, mesmo depois de vir a reconhecer o Biden, quando quer que isso ocorra, o Bolsonaro, seus filhos, seus assessores prossigam numa relação muito ativa, muito vívida com a extrema-direita americana, que estará, como eu disse mais cedo, em forte oposição ao Biden. Então, veja bem, nós temos todo o interesse em levar adiante, em bons termos, a relação com os Estados Unidos. Mas se o governo Bolsonaro continuar a prestigiar, a se deixar influenciar pela extrema-direita americana ao longo do governo Biden, ao longo dos próximos 4 anos, isso vai ser um complicador adicional para nossas relações. E permita-me dizer uma coisa: o bate-boca entre o Bolsonaro e o Biden já começou mais cedo, quando o Biden mencionou a intenção de reunir 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, ou então o Brasil sofreria consequências negativas. O Bolsonaro respondeu emocionalmente, tirou uma de patriota, guardião da soberania, e disse que o Brasil não aceita subornos. Ora, se a comunidade internacional vier a oferecer ao Brasil nada menos do que 20 bilhões de dólares, uma quantia fantástica, para preservar a Amazônia, o que nós temos de fazer é aceitar isso. Agora, ao aceitar isso, não ficamos necessariamente numa postura passiva de obedecer ordens. Nós podemos absorver isso e tomar cartas e ter um papel de direcionamento dessa ajuda. Permita-me recordar, para finalizar, um fato semelhante ocorrido muitos anos atrás. Em 1990, numa reunião do G7, do grupo dos 7 países mais desenvolvidos, o então primeiro-ministro da Alemanha, o Helmut Kohl, propôs o lançamento de um grande programa de ajuda do G7 ao Brasil para a preservação da Amazônia. Em 92, durante a primeira grande conferência mundial sobre assuntos ambientais, realizada no Rio de Janeiro, a chamada Rio 92, esse programa foi consagrado e teve início. Ele se desdobrou ao longo de 17 anos, envolveu 26 programas e projetos e desembolsou no total cerca de 500 milhões de dólares, o que não era pouco, era muito para aquela época. E o governo brasileiro, os governos brasileiros de então, inicialmente o Collor, depois o Fernando Henrique, até o início do Lula, os governos brasileiros manejaram, administraram muito bem essa situação em diálogo de igual para igual com os países doadores e também com em diálogo com entidades científicas especializadas em questões de clima ou de Amazônia, e também, muito importante,
com ONGs, com organizações não governamentais, tanto brasileiras quanto estrangeiras, interessadas em questões ambientais e especificamente na Amazônia. E o governo Bolsonaro tem uma atitude de princípio totalmente antagônica em relação às ONGs. O Bolsonaro diz: as ONGs, todas elas, são um câncer que eu não consigo extirpar. Isto é uma expressão de um imenso autoritarismo, é uma expressão digna de um ditador que quer silenciar as vozes que emanam da população, de quando a população se organiza em torno, em defesa de certas ideias ou de certos ideais. Então, veja bem como as múltiplas posturas do Bolsonaro em si e de seus assessores e de seu governo estão colocando o Brasil numa posição muito difícil. Estamos contra a parede e, como disse o chanceler dias atrás, realmente estamos numa situação de párias internacionais. Só que o chanceler comemora isso em vez de deplorar essa situação humilhante e vergonhosa. O seu colega, o chanceler, ele simplesmente não sabe o sentido da palavra pária. Ele é um pária, inclusive lá na diplomacia. Mas eu agradeço muito a sua contribuição, como um homem que entende tudo disso aí, esclarecendo que a eleição americana está resolvida, mas isso não significa que Biden terá um dia de paz. Enquanto isso, nós ficaremos aqui. Cada dia nosso será sempre uma sexta-feira, 13 de agosto, do cachorro louco. Infelizmente, essa é a nossa verdade. Sobre Trump ou sobre Biden nos Estados Unidos. Muito obrigado, embaixador. Foi uma honra muito grande reencontrá-lo nessa conversa sempre bem encaminhada e bem fundamentada. Os meus muito obrigado. Aqui no meu canal do José Neumann e Pinto no YouTube comemorarão com muita alegria a contribuição que o senhor está dando à discussão neste momento em que a coisa que mais falta, embaixador, é discussão, debate civilizado. O que mais falta no Brasil hoje é civilização. Obrigado.